Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Palavra de Deus no Novo Testamento em ordem cronológica. Significa dizer que nós estamos salteando os livros, mas na ordem dos acontecimentos. É uma forma de ler a Bíblia, uma forma diferente, mas muito didática, muito boa, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas, incentive elas a ler essa palavra, a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, na sequência de tudo que nós temos visto e o que aconteceu e tem acontecido. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja aqui agora para nos orientar, dirigir, revelar a Tua palavra. Fale conosco, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Forte, né? Quer dizer, mesmo a fé sendo invisível, a fé foi vista na atitude desses 4 homens e também no paralítico. Apesar dele estar na condição que ele está, ele conseguiu convencer aquelas pessoas e elas tiveram fé e lutaram por aquele paralítico, né? E então ele falou essa palavra: perdoado estão os teus pecados. Mas aí ele não precisava da cura? Por que Jesus falou do perdão dos pecados? Sabe que muitas das doenças que o ser humano tem, ela é gerada pelo pecado. O pecado veio por causa da desobediência de Adão. E o pecado trouxe a morte. A morte, ela vem através da doença. E claro, outros N fatores, mas dentre o principal a doença. A doença nos lembra que nós estamos morrendo a cada dia. Então, ele primeiro perdoou os pecados dele, quer dizer, tirou aquele fardo pesado de sobre ele. O comentário do 5 diz: vendo a fé deles, aqueles homens tinham tanta certeza de que o paralítico seria curado assim que fosse apresentado ao Senhor Jesus, que eles superaram todos os obstáculos para irem ao encontro dele. Os homens tiveram muitas dificuldades para chegar até o mestre, pois, além de carregarem o paralítico, precisaram erguê-lo ao telhado da casa onde o Salvador estava, fazer uma abertura e descê-lo até ele. Tudo de maneira muito improvisada e arriscada. Por isso, essa atitude mostra o quanto eles estavam imbuídos de fé sobrenatural. Esse exemplo revela que, embora a fé seja invisível, se torna visível por meio das atitudes que expressam confiança no Senhor. Para a pessoa que crê, não há barreiras que a impeçam de manifestar sua fé. Esse é o segredo que faz Deus ver a fé daqueles que verdadeiramente a possuem. Essa fé, então, é vista quando nós manifestamos o crer, né? Mesmo diante de um diagnóstico, por exemplo, do médico, eu ouço aquela informação do médico, mas eu não creio nela. Eu prefiro crer na promessa de Deus de cura. Pronto, manifesto minha fé de acordo com a minha crença. A parte B diz: perdoados estão os teus pecados. Antes do milagre físico, Jesus supriu a necessidade espiritual do paralítico. Isto é, antes da cura, o homem precisava receber o perdão dos seus pecados. Isso mostra que nenhuma enfermidade é mais corrosiva do que aquela que acomete a vida espiritual do ser humano. Pois ainda que o corpo esteja são, se a alma estiver doente, ele permanecerá em agonia. É verdade. É como se tirasse, como eu falei, um fardo de sobre ele, né? Ainda que ele saísse dali ainda paralítico, o fato dele ter recebido perdão, não há preço que pague. No 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo. Arrazoavam quer dizer, eles pensavam. Então, o Senhor Jesus fez também isso de propósito para dar um ensinamento por trás disso para os religiosos. Não para aquelas outras pessoas, elas estavam ali humildemente querendo aprender e ouvir,
Mas eles não, eles estavam ali com outras intenções, julgar o Senhor Jesus. Porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O comentário: arrazoava em seus corações. O Senhor Jesus sabia o que se passava dentro daqueles homens e conheciam profundamente as Escrituras, mas se recusavam a reconhecê-lo como Messias. Os religiosos argumentavam contra ele, contra os seus ensinamentos e contra os seus milagres, da mesma forma que muitos fazem hoje. Afinal, quantas são as pessoas que rebatem, questionam a palavra de Deus dentro de si quando além a ouvem? Por causa do orgulho e da incredulidade, buscam razões para não obedecerem à direção do Altíssimo e assim continuarem em seus maus caminhos. O Senhor Jesus vai falar mais à frente que é do coração do ser humano que saem as impurezas. Então, eles estavam despejando a malícia que havia dentro deles, né? O espírito malicioso. Aí diz no 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, não havia diferença entre o perdão dos pecados e a cura dele, porque uma coisa estava ligada intimamente à outra. Quando ele recebeu o perdão dos pecados, ativou dentro dele a fé para que reconstruísse os nervos, tendões, os ossos, fortalecesse. A gente sabe que hoje, por exemplo, uma pessoa que está há muitos anos ou muito tempo numa posição deitado numa maca ou internado, ele vai precisar mais tarde de fisioterapia. Então imagine, esse homem levanta no meio de toda a gente, pega o seu leito e vai embora. Então quer dizer, o milagre foi completo. É o que Deus, através do Senhor Jesus, o seu nome, ele quer executar em você, o milagre completo, a obra completa. No 12, e levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Mais uma vez, nós vemos o testemunho de Mateus, né? Ele sendo um publicano, estando ali trabalhando, mas Jesus olhou para dentro dele e falou, vem, segue. Ele tinha um propósito. Deus tinha um plano para Mateus. Como eu creio, se você está aqui assistindo esse vídeo hoje, é porque Deus tem um plano para você. Você agora deve descobri-lo. O comentário do 14, Levi, mais conhecido por Mateus, era um cobrador de impostos do Império Romano. Ele recolhia as taxas dos viajantes que entravam na Galileia e dos pescadores que trabalhavam naquela região. Os arrecadadores eram desprezados pelos judeus, que os consideravam como os leprosos, isto é, impuros. Eles também eram insultados pelo povo devido ao comportamento corrupto de muitos deles. Quando foi chamado pelo Senhor Jesus, Levi imediatamente o seguiu. Ele renunciou à segurança do sustento que o cargo público lhe oferecia para acompanhar o Mestre em uma nova vida. Assim, ele se tornou um instrumento do Espírito Santo para registrar o primeiro livro do Novo Testamento, deixando o seu legado espiritual até os nossos dias. Isso nos ensina que ser um discípulo do Senhor é uma decisão acompanhada de renúncias, seja ao pecado, seja às próprias vontades, em favor da vontade dele. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Interessante que é em troca da velha vida, né? Ele aceitou a nova. Tem pessoas que são tão agarradas ao prazer momentâneo, à vida que ela tem momentânea, que ela não se desprende. Então, eu acredito que Mateus estava tão cansado de se sentir desprezado, menosprezado, rejeitado, e talvez ele tivesse uma vida luxuosa, né? A Bíblia não dá detalhes a esse respeito, mas se ele era o que era um publicano, com certeza ele tinha uma vida muito boa.
mas aquela vida boa não trouxe satisfação. Quantas pessoas, né, têm muito dinheiro, muita fama, têm um nome conhecidíssimo, mas continua infeliz, continua vazio, continua triste. Então, a felicidade, a maior felicidade é você encontrar Jesus. Foi o que ele encontrou. 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinha seguido. Acredito que Mateus, a conversão dele, chamou atenção para toda a gente, né? Então, aquilo que aconteceu arrastou multidões também para a casa de Mateus, para esse banquete. A felicidade dele foi tão grande que ele quis compartilhar essa alegria de ter encontrado Jesus com outros, como ele, pecador. No 16, e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Engraçado. Eles não eram comparados, né, fisicamente com os publicanos. Eles eram santos, né? Mas interiormente os publicanos tinham mais chances de aceitar Jesus como Senhor e Salvador do que os religiosos que estavam cegos pela religião. No 17, Jesus, tendo ouvido isto, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, quer dizer, aqueles homens publicanos, pecadores, teriam mais chances de encontrar-se com Jesus do que aqueles religiosos. O mesmo acontece nos dias de hoje. Enquanto a pessoa estiver vestida com a capa do diploma, dos estudos ou da religião que ela tem, ela nunca vai se encontrar com Jesus. Essa capa é como um muro que está impedindo ela de ver, ter a revelação do Filho de Deus. Ora, os discípulos, no 18, de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Então, do mesmo modo como aqueles homens questionaram, né, a maneira como Jesus disciplinava os seus discípulos, então Jesus estava dando agora a nova receita. Ele está dizendo: olha, a velha receita, aquelas que vocês não seguiram e não obedeceram, vocês fizeram mais rituais do que agradaram a Deus. Eu estou dando agora um novo ensinamento, né? A base do cristianismo está então nos evangelhos do Senhor Jesus. Se você quer crescer, obedeça a palavra do Senhor Jesus. No 22, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, doutra sorte o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, muito mais do que eles continuarem presos à tradição religiosa, era eles receberem o novo, nascer de novo, serem livres, né? E isso exige o quê? O nascer de novo, o esvaziar. Eles teriam que se esvaziar do velho, das velhas tradições religiosas e beber desse novo, né? Receber o novo, o evangelho, a luz que veio trazer o Senhor Jesus. No 23, e aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: nunca leste o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E o comentário diz assim: nunca leste o que fez Davi? A pergunta do Senhor tem um tom irônico, porque aqueles homens eram mestres da lei,
e, portanto, exímios conhecedores dela. Ao citar esse exemplo, o Senhor Jesus mostra que, enquanto eles tinham um profundo entendimento sobre o quarto mandamento, guardar o sábado, os fariseus possuíam um conhecimento superficial das Escrituras. Afinal, se no passado, devido às suas necessidades, o rei de Israel pôde se alimentar dos pães reservados aos sacerdotes, e você lê isso em 1 Samuel 21, justificado estava o fato de o mais importante descendente de Davi, o Messias, e seus discípulos colherem espigas. Portanto, ao censurarem os atos do Senhor Jesus, os fariseus promoviam confusão. É isso que a falta de entendimento das Escrituras faz. Em vez de promover vida, coloca pesados fardos sobre quem, com sinceridade, deseja obedecer a Deus. Quer dizer, eles estavam tão presos à religiosidade, que impediam de contemplar as palavras belas que o Senhor Jesus falava e palavras libertadoras. Mas eles se prendiam às tradições. Quando eles viam algo fora do padrão deles, não do padrão de Deus, eles logo se levantavam para se queixar. Assim também a pessoa que ela cria uma falsa doutrina, uma falsa religiosidade, uma capa religiosa, e ela se veste à frente das outras pessoas, mas o interior dela, por vezes, está completamente corrompido. Ela é uma pessoa invejosa, ela é uma pessoa maldosa, ela é uma pessoa maliciosa, ela é uma pessoa que deseja o mal para o próximo. Está tudo dentro dela, ninguém está vendo, mas por fora ela se veste como uma grande religiosa. Assim eram esses homens que seguiam Jesus não com o objetivo de aprender com o Senhor Jesus, mas de poder criticá-lo. Sabe, eles tinham tanta dúvida a respeito de Jesus, se ele era ou não Messias, eles estavam ao encalço de Jesus, mas com o objetivo mais de criticar do que poder avaliar os sinais e falar, de fato, ele é o Messias. Ninguém faria esses milagres se não fosse enviado por Deus. Lembra as palavras de Nicodemos? Mas eles estavam ali com outras intenções. Pegar uma brecha, uma falha de Jesus para vir cair em cima dele e poder então destruir Jesus. Os religiosos, os grandes, os que estavam sob o poder, tinham medo de perder esse poder, perder as regalias. Vai que Jesus assume o trono, ele vai nos tirar essa regalia, então não vamos aceitar. É o ser humano em busca do poder passageiro terreno. Espero que tenha gostado. Que Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo vídeo.